Boa noite, Gotham. Bem-vindos ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa. Eu, o Batman. Boa noite, Gotham. Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne, um podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar de um dos desenhistas que a gente sempre cita, né, quando a gente fala de grandes desenhistas do Batman aqui e que infelizmente nos deixou recentemente, que é o grande Norm Brayfogle. Eu posso ter falado o nome dele errado, porque é um nome complicado para pronunciar pra gente que fala português, mas fica aqui nosso podcast em homenagem a esse grande desenhista. Para essa homenagem, a gente achou adequado chamar um grande amigo nosso, desenhista também, que tem o Norm Brayfogle como uma de suas inspirações, nosso amigo Luiz Máximos. Tudo bom, Luiz? Beleza? Tudo beleza e vocês? Tudo maravilha. E da nossa equipe de sempre, né, temos aqui nosso amigo Roberto II. Tô aqui pra segurar o fanboyismo do morreu, sempre fui fã. Temos também nossa enciclopédia que montou aqui uma bela e completa pauta pra gente, Leonardo Vicente. Boa noite, Gotham. Não é sempre que a gente monta uma pauta que possa falar do Ultraverso. Não sei nem o que é isso, pra você ver como que tá o negócio. Meu co-apresentador, André Panceira. Boa noite, Gotham. Espero que vocês gostem dessa bela homenagem de programa. E este que apresentou todo mundo, o cara que me apresentou no Brayfogle, Carlos Vasquez, oi, JT. Opa, é sempre bom apresentar grandes artistas pros amigos, né? O cara é foda. Não. Então acho que pra começar, vou pedir pro Leonardo Vicente, que foi quem fez toda a pesquisa da pauta pra gente, montou aqui um negócio bem bacana, dar uma introdução sobre quem é Norm Brayfogle, como ele começou a sua carreira. Bom, não precisa nem dizer, a gente é um podcast sobre o Batman e ele foi famoso justamente no Batman. Ele passou por vários títulos, mas onde ele mais brilhou foi mesmo desenhando o Batman. Mas ele começou a carreira cedo. Ele começou em 1976, ele tinha só 16 anos e ele foi cartunista do jornal da cidadezinha dele lá, o jornal Daily Milligan Gazette. E já no ano seguinte ele fez o primeiro gibi, que também era uma coisa meio independente, chamava Tech Team, e era um gibi sobre tecnologia bancado pela Universidade de Tecnologia do Michigan. Ele já tinha 17 anos. Aí é curioso que ele demorou alguns anos para se profissionalizar. Só que em 77 ele chegou a mandar alguns designs de um novo uniforme do Robin para DC, que não foram usados, obviamente, né? Tirando o uniforme negro do Homem-Aranha, que nasceu mais ou menos assim, é raro acontecer algo assim, mas eles foram, mesmo não sendo adotados, a DC chegou a publicar eles nas páginas de Batman Family 13. E o Brayfogle queria ser desenhista já desde essa época, e por isso ele acabou cursando ilustração, pintura. Como todo bom desenhista, o Luiz sabe melhor que a gente, principalmente no Brasil, é pior que nos Estados Unidos, né? O cara quer ser desenhista de quadrinhos, mas precisa comer, vai trabalhar em outras áreas. Sim. Aí ele acabou ilustrando livros, ele ilustrou até um manual da NASA. Caramba, que louco. Tudo. Muito foda. Muito isso, nada a né? ver, né? É muito nada a ver. É engraçado pensar porque alguns dos últimos trabalhos dele foram exatamente sobre discos voadores e alienígenas e tudo, né? É mesmo, né? Olha lá, de onde veio a inspiração. Aí em 82 ele já tinha acabado de se formar, ele foi pela primeira vez que já era tradicional, né, a San Diego Comic Con, e lá de si estava com aqueles projetos de caça-talento. Na época, eles pegavam o pessoal que eles achavam promissor, principalmente desenhista, selecionavam e eles faziam histórias curtas que saíam na revista Showcase. E aí foi o primeiro trabalho realmente profissional dele que foi publicado naquele mesmo ano. Nas edições 11 e 13 da Showcase saíram alguns trabalhos curtos, mas ainda não foi aí que ele ficou famoso na DC. Na mesma ocasião, isso é interessante, que ele era um cara que ainda não tinha se profissionalizado, ainda não tinha nome, mas ele chamou a atenção tanto da DC quanto de um editor, o Mike Friedrich, que estava fazendo na época uma antologia de ficção científica chamada Star Reach.
E aí a parte interessante, o primeiro contrato do Born Floor foi aí, e já foi um contrato de exclusividade logo de cara. Ele fez várias edições dessa antologia, e o editor acabou levando ele até o Horde Shike, e ele ilustrou uma HQ chamada Bob Valiance, que eu vou dizer a verdade, não conheço, que era a atração secundária da revista do American Flag. Que legal. Que louco. Porra, legal o cara ter tido uma oportunidade assim, né? Porque você foi falando do negócio da New Talent Showcase, né? Que é a revista que ele teve duas histórias publicadas logo de cara, lá em 84, 85. E eu tava lembrando do podcast que a gente fez sobre o Darwin Cook, que ele também teve uma história ali na New Talent Showcase, ou em alguma revista similar, eu não vou lembrar agora se era na mesma, acho que era nela mesma, é verdade. Mas ele fez isso e depois ficou 10 anos afastado, né? O Breakfall não, o Breakfall teve essa ajuda do Hard Shake em tudo, e foi fazendo algumas coisinhas, uma coisinha aqui, outra lá, conseguiu essa exclusividade, e nunca mais parou, né? E é interessante que ele logo de cara, né, já chamou a atenção de duas editoras e já conseguiu um contrato de exclusividade. Durou pouco, foi uns 2 anos assim que ele trabalhou na editora, mas foi o bastante para ele atrair a atenção tanto da Marvel, da DC, e de editoras menores, que aqui no Brasil o pessoal nem ouviu falar, né? Mas aí ele acabou desenhando várias histórias fechadas de personagens diversos, Legião de Super-Heróis, e teve uma do Capitão América que é interessante, que ele apresentou o projeto para a Marvel, ele foi desenhista, arte finalista, letrista, roteirista, e ela acabou saindo num gibi que é meio que a contraparte do showcase na Marvel, que era o Marvel Fanfare. E nessa época ele não tinha aquele traço tão dinâmico como a gente veio a conhecer no Batman, né? Então mas era um traço limpo, isso ele sempre teve, né, na carreira dele, e ele acabava sendo comparado com o John Byrne, até porque o Byrne estava em ascensão na época, né? Acho que deve ter sido muito bom para ele ser comparado com o cara que tinha acabado de fazer a melhor fase dos X-Men, estava fazendo Quarteto Fantástico. Não, muito louco, eu tô vendo aqui, cara, o cara... Tipo, ele realmente começou com tudo, cara. Ele fez esse showcase, já fez uma história da Legião dos Super-Heróis, lá em 86 mesmo. E nessa época a Legião era um dos carros-chefes da DC. Então. E aí, verdade. Em novembro de 86 ele fez esse do Capitão América. Olha aí, o mês que eu nasci, novembro de 86. Fez uma história do Capitão América. Quando você nasceu, ele estava sendo comparado ao John Byrne. Não. Mas eu acho legal isso porque, tipo, ele chegou, arranjou um trampo numa outra editora que daí deu o destaque que ele precisava, ou seja, ele já chegou e já conseguiu um portfólio, além dele desenhar muito, mesmo não sendo um traço que nem é o que foi que a gente conheceu, mas ele fez um portfólio dele que abriu ele pro mercado, né, de quadrinhos. E isso é muito louco, que aí pronto, o cara já chegou e já começou a fazer um Capitão América, um Quarteto Fantástico, só isso. No ano seguinte, em 87, ele já tava fazendo Batman. Foi muito rápido, né? Muito rápido. Foi mesmo, cara. Rápido pra caramba, cara. Mas ele já foi direto pra Batman ou Detective Comics? Ele fez o manual do Batman, ele fez o anual 11, que é em 87. Como é anual, não tem um mês que saiu, né? Foi do ano todo. Mas a estreia foi na mensal mesmo. Na Detective Comics, né? Aqui, outubro de 87. Ele fez a Detective Comics 579. Mas aí já na 582 ele continuou e foi seguindo todas as edições, até por alguns anos. Ele ficou alguns anos. Até a 621 ele fez, se não 6 todas. Se não fez todas, fez praticamente todas por 6 anos. Ele saiu do Detective outro Comics. tapa-buraco e tal, mas ele ficou 6 anos no Batman. Isso, ele saiu do Detective Comics em setembro de 90, mas aí em outubro ele já estava em Batman. Tipo, eles foram alternando ele entre uma revista e outra. Tem uma época que ele foi pra Shadow of the Bat, mas ficou ali 6 anos seguidos fazendo Batman praticamente todo mês. Sim, e essa anual, a história dele saiu na segunda série de formatinho da editora Abril. É aquela história do Pinguim que ele ia ter condicional, ele arranjou uma namorada que era tipo... ele ia abrir uma fábrica de guarda-chuvas, não sei se vocês lembram. E aí ele tava realmente tentando se endireitar, né? Isso, aí ele contrata só a galera da gangue dele... antiga, aí o Batman acha que ele vai fazer um crime, não é, ele só queria empregar os caras. Não sei se vocês lembram. Eu não lembro dessa história, mas... Eu acho que era 13, aquela capa que é o Batman na corda, que é uma capa das 10 Noites da Besta, só que é original americana.
É interessante porque você tá falando disso. Eu não tô lembrando dessa história do Breakfall, mas eu lembro de um episódio do desenho dos anos 90 que era essa mesma trama, que era o Pinguim saindo da cadeia e o Batman ficando de olho achando que ele ia fazer alguma merda. Sim, que ele se apaixona por uma mina, uma mina da sociedade lá, não é? É bem provável que seja baseado nessa história, né? Pelo que você tá falando. Com certeza. Pode ser. O Animated tem muita história que é baseada em quadrinho original, né? O roteirista dessa história foi um tal de Max Allan Collins. Não conheço. Max Allan Collins é o criador do Cão Raivoso e escritor do Estrada para a Perdição. Pelo que eu tô vendo aqui, ele fez um monte de semanais lá do Action Comics, que era do Cão Raivoso. Que eram as histórias do Cão Raivoso. Um tal de Mr. Tree, Estrada para a Perdição e pouca coisa mais. Uma história do Capitão América. Ele é aquele escritor de livros também, ele não é só quadrinista. Que ele escreve mais livros mesmo. E o legal dessa história aí, que a editora Abril, lembra que tinha aquelas propagandas no fim das revistas, no mês que vem Batman não sei o quê, no mês que vem, etc. Eles usavam muitos dos desenhos do Norman Brayford nessas propagandas. Eles recortavam, redesenhavam e colocavam nas propagandas. Nessa história do Pinguim aí, que ele tenta se regenerar, nessa história já tem uns 4 desenhos que a editora Abril usava como propaganda. Que legal. É bem legal isso. E é interessante ver o traço dele tem uma influência meio maluca, né, cara? Porque você percebe essa influência de Neil Adams, por exemplo, que é o mais óbvio, mas a forma de diagramação dele, a gente até comentou no podcast sobre melhores desenhistas e tudo, que ele tem um estilo de composição de página que muitas vezes lembra mangá, né? Bastante. E isso para um desenhista dos anos 80, começo dos 90, é muito estranho. Deixa eu perguntar uma coisa até pro Luiz, eu acho que vai ter uma percepção até melhor que a gente. O que você acha que mudou assim, do princípio do trabalho dele? Vamos pegar Batman, pra gente, que é o tema do podcast, né? Que do início do trabalho dele com o Batman no final, o que você percebe mais de diferença, assim? Pra mim ele foi abandonando referência. Tipo, o desenho dele foi ficando mais dele, assim. A construção dele foi ficando mais esguia, principalmente do Batman. O Batman, a cabeça do Batman era tão larga, ela ficou mais comprida. A anatomia do Batman também. Ele ficou mais maçudo, mais músculo, assim, ele não ficou um cara, tipo, ele ficou um atleta, tipo, trincado, tipo um ginasta no braço dele. Ele foi abandonando, tipo, assim, ele foi estilizando mais a musculatura. E o desenho dele foi ficando mais ágil também, as posições, principalmente as posições paradas, elas não ficaram tão duras. O Batman nunca mais aparecia com a mão na cintura. Ele sempre estava pulando, ele sempre estava fazendo alguma coisa. E ele foi pregando bastante aquela coisa dos planos dele, tipo, a mão na frente, o corpo atrás, chute, pé, essas coisas assim. E dava para ver que ele foi ficando com um traço mais solto, porque o arte finalista estava usando mais rachura para finalizar o desenho dele. Ele não estava tão... Porque assim, quando a gente desenha, no começo a gente é duro, a gente, tipo... tem medo de fazer algumas coisas, tem medo de arriscar. Aí deu pra ver que ele não tava... Ele tinha parado de arriscar, entendeu? Ele tava soltando mais o traço e tava usando mais fotografia. Alguns rostos que ele fazia, você via que ele usava alguma referência fotográfica mais pra deixar o desenho mais bonito, assim. Pra mim, essa foi a diferença que eu vi, assim, no decorrer da carreira dele. Legal, legal. Você falando, eu tô lembrando de algumas... Vai pipocando imagem de história dele, né, na cabeça, assim. Então eu vou lembrando das histórias que ele fazia na época que saía no formato americano e tal, da editora Abril, que tinha uma época que era muito estilizado, né? Tipo, ali no meio, quando ele e o Alan Grant já estavam com uma sintonia muito boa, era muito dinâmico o traço dele, né? Sim. E aí eu lembro de uma história que ele fez na época do terremoto que ele desenhou, que é muito mais... Você vê muita mais referência fotográfica. Tipo, pelo menos pra mim parece... Não sei se você lembra dessa história, que aparece uma namorada dele, eu acho que era a Vesper Fartiel, mas não tenho certeza, que eles batendo papo, conversando com o Robin sobre ele adotar o manto e arrumando coisinhas na Batcaverna. É uma história bem de pessoas conversando mais do que de ação, e é engraçado, é um estilo bastante diferente, você ainda reconhece ele, mas você vê que naquela história, talvez pelo ritmo da história, ele resolveu adotar um estilo mais fotográfico, né? Sim, sim. Ele fez uma história também que saiu no tempo do Terra de Ninguém, que era de um cara que ele
Ele, pô, parece zoeira a história, parece que o que aconteceu com ele, o cara teve um AVC, alguma coisa, ou tomou um tiro, e o cara ficou numa cadeira de rodas, vocês lembram Essa dessa história é muito boa, cara. É, que aí, tipo, Muito quando boa. começa a ter o terremoto, o cara fica feliz por morrer, assim, é uma história meio sinistra, assim. E abre até um sorriso, né? Não. É, sim, aquela lá dava pra ver também que ele tava usando muita referência fotográfica pra fazer o rosto. Sim. Nossa, essa história é muito. Ela é muito chocante. É uma história durante o terremoto que não envolve Batman, não envolve nada disso. É só uma família, o que aconteceu com uma família em Gotham City. É uma história curta, né? É. Nossa, muito boa essa Esse era história. aqueles Batman Chronicles, né? Que era a melhor Sim. parte do terremoto, né? Essas histórias curtas mostrando como estava afetando a cidade eram muito boas. Era muito bom. E aqui saiu misturado, então dava uma quebrada no ritmo que era muito boa. E a gente até falou, né, no programa que foi ao ar recentemente do Batman Spawn, né? Que o Ben Fry ele entra logo depois do final do Batman no 2, que Sim. tem aquela capa gigante do McFarlane, e o Ben Fry vai um pouco nessa onda, só que com algumas posições mais críveis, né, nela. Ela é enorme, mas ela não tá de pé apontando pro céu como era do McFarlane, por exemplo. Então, eu acho que tem essa influência, né, na estilização da capa, do capuz, do Batman. Eu acho que ele bebeu Tem. bastante no McFarlane ali no ano 2. Mas depois ele foi seguindo estilo próprio, né? Sim, mas essa capa do Mark Farlane do Batman vinha do Matthew Rogers, né? É verdade. Ele tinha umas capas bem grandonas, né, cara? Tinha. Não, ele fazia umas capas gigantes. Sim, sim. E Só que é o Mark Farlane é interessante- um exagero, né? E é interessante que teve esse anual, né, com o Max Collins, mas praticamente toda a fase, esses 6 anos, no Batman foi ao lado do Alan Grant, né? Sim. Eu vi uma entrevista do Alan Grant que ele fala que tipo, ele compara a relação que ele tinha com o Wagner e o Esquerra, que faziam o Juiz Dredd. Tipo, o cara legal. do Esquerra. Ele fala que, tipo, que quando o Wagner e o Esquerra estavam juntos, era a dimensão que a história chegava era além do que qualquer artista poderia fazer sozinho. Assim, Nossa, tipo, ele show. chegava no outro nível. E ele fala que o Brayful era o Esquerra dele e ele seria o Wagner do Brayful. Que, tipo, eles tinham uma dinâmica que, assim, chegava em outro nível. Assim, não tem nem o que falar sobre, tipo, o jeito que ele fazia o Batman, o jeito que ele fazia, tipo, tudo, saca? Ele fala o jeito que ele fazia o personagem, o jeito que, e ainda o tipo de história que ele fazia, levaram o personagem a outro nível, assim, outro... Tanto que esse Batman que a gente conhece, hoje em dia eles estão tentando trazer de volta aquela coisa mais overpower do Batman, né? Mas essa coisa que a gente que leu muito nos anos 90 e tudo, viu muito, e que o Tom King, inclusive, traz bastante, do Batman brincando na rua, com gente na rua, assim, tipo, tem mendigo nas histórias, tem sujeira, tem de tudo. É muito da fase do Alan Grant e do Brayful, né? Sim, sim. Onde pelo menos ficou mais marcante pra mim, né? Porque as histórias do Neil Adams com o Daniel Neal ainda tinham um pouco, mas não era nesse nível, era mais cenário. O do Alan Grant e o Ray Broffa, eles interagiam, fazia parte do mundo deles mesmo. Tinha o Pernas. O Pernas, que era o mendigo, o famoso mendigo sem pernas, que a gente cita aqui muito. Sim. Fora a contribuição que eles fizeram pra mitologia, né? A primeira edição deles já introduz o ventríloco e o Scarface. A primeira, já chegou com tudo. Nossa, show. E aí, daí pra frente, só cresceu, né? Anarquia, Caça-Ratos, Maxi Zeus, Cornelius Stirk. Devo ter esquecido de algum. Tem mais gente. O Jeremy Ark, Arca, Isso. Uma pancada. os o As. Amígdala, o Zaz. É o Amígdala, os As, famoso isso. demais. Pô, tudo bem, são 6 anos, mas não é só introduzir o personagem. Eles introduziram e em uns 80% desses casos eles desenvolveram bem esses personagens. Não foi só jogado, né? Que é uma coisa que muito leitor de quadrinho brinca nos anos 90, nos X-Men, né? Tinha desenho, tinha filme pra sair, então todo mundo queria criar personagem para ganhar um pouco de copyright, né? Ali não, eles realmente faziam algo com aqueles personagens. Embora a gente acaba lembrando praticamente só do Anarquia, né? Porque é uma coisa muito pessoal do Grant, mas, pô, tem muita coisa ali. O Zaz teve já no cinema, nos filmes do Nolan, tá na série de Gotham. Os Sim, personagens sim. cresceram além dos quadrinhos. Nos O games. Ventríloco, cara. O Ventríloco é um personagem bem conhecido já. Tipo, Sim. ele apareceu muito no desenho animado dos anos 90, né? Acho que lá que ele ganhou o destaque mesmo.
Foi mas quando eu ele comecei a ter medo dele. Quando eu conheci o André, eu falei pra ele que eu gostava de Batman, então ele falou, porra, cara, tem o medo daquele vilão dele, o ventríloco. Ele é muito sinistro, cara. É perturbador. E aí, no meio do caminho, tem uma coisa que parece que foi a sina da carreira do Brainstorm. A primeira contribuição para a DC foi sugestões de uniforme do Robin. E quando o Tim Drake vira Robin, a DC decide dar um uniforme exclusivo dele. Vários desenhistas deram sua contribuição. O Brainstorm foi um deles, ele fez uns 5 rascunhos diferentes. Não foi escolhido dele, mas ele teve a honra do que foi escolhido, que acho que era do Neil Adams, né? Neil Adams. Ele foi o primeiro a desenhar dentro de uma história, aquele uniforme. Eu acho que a DC devia fazer uma homenagem póstuma e pôr uma terra alternativa que o Robin usa um desses uniformes dele. E foi a sina dele, né? É pior que o uniforme do final do Tim Drake, que na estreia que o Breakfall desenha, ele é o design do Neil Adams com alguns elementos do design do Breakfall. Então, tipo, tem um pouquinho de coisa. O do Neil Adams, por exemplo, não usava calça. Ele usava uma meia calça preta esquisita. E aí colocaram, não, você tem que colocar uma calça. E aí o Breakfall tinha colocado ele com calça já. Com uma calça verde, tinha feito... E o Breakfall foi quem deu a ideia daquele bastão que o Tim Drake usa, que já virou uma característica do Robin até, porque nos desenhos animados deram pro Tim já também, né? Pro Dick, isso, desculpa. No Tim até na série dos Titãs ele usa também. E aí nos jogos do Arkham, eu acho legal que aí o Tim, ele usa o bastão mesmo, aquele bastão de alumínio, né? Exato. É legal isso. Isso é coisa do Breakfall, e aquele negócio dele tirar o R do peito e jogar como um boomerang também é coisa do Breakfall. Não, isso é legal pra cacete. Mas eu acho muito legal disso, né, dele sem ter sido o cara que desenhou na primeira história, que tem aquele quadro que daí mostra o Batman e o Alfred conversando, aí no fundo tem o uniforme, que provavelmente deve ser o uniforme do Jason Todd, que tá ali, e aí do lado mostra o Tim com o uniforme dele, tipo, já mostrando assim, tipo, olha, apresentando, ó, esse aqui é o novo Robin, é esse o novo uniforme, e isso daqui é o que vai acontecer daqui pra frente. Eu achei isso muito foda. É isso mesmo. Assim que chegou a notícia de que o Breakfall tinha falecido, a gente montou um top 5 que tá lá no site de contribuições do Breakfall pro Batman, e lá tem tanto essa página do Tim estreando com o uniforme do Robin, quanto alguns designs do Breakfall e o design final do Neil Adams. Quem quiser dar uma olhada vai ter o link no post para esse artigo, tem todas as imagens lá. Louco. Se você estiver olhando aí no post, é a de baixo na esquerda, é a do Norm Breakfall, que parece um pirata. É o mais interessante de todos. É o que foge totalmente do Robin, mas é o mais bonito de todos mesmo. Tem o que parece um lutador de luta livre, cara. É muito bizarro. Ele parece o Condor Negro dos Combatentes da Liberdade. Sabe o que me lembra esse uniforme do Robin do Breakfall? Aquele Robin do Stan Lee. Lembra um pouquinho essa... Ele era com roupa de gangue, não era? Mas ele tinha essa máscara assim, não tinha? Ele me lembra um boneco do Batman Eternamente que saiu, que era o Dick Grayson com roupa de gangue. Era muito igual aquilo. É mesmo, cara. É mesmo. É um design de gangue pra quem nunca viu uma gangue na vida. A gangue dos anos 70, os caras estão fazendo gibi em 2000, né? É um pirata indo pra uma discoteca. É isso. Sim. E é engraçado como essa imagem da primeira aparição do Robin não é a minha história preferida do Breakfall no Batman. Mas eu acho que se tornou a imagem mais icônica dele. Com certeza. É que é um momento chave para um personagem importante, né? Que nem eles imaginavam como a gente ia gostar tanto do Tim Drake nos anos por vir, né? Foi muito uma aposta, né? Tipo, galera, o Robin não tá dando, vamos tentar um Robin diferente aí, ver se cola, e é isso aí. E colou, tá aí. Sim, eu lembro que eu comprei essa revista, eu fui no Jumbo Eletro, nem existe mais. Aí tinha umas revistas importadas lá, aí meu pai comprou essa pra mim. Aí eu, tava saindo a formato americano na época e tava no comecinho. Eu lembro que eu vi, eu pirei, eu falei, um Robin novo, não sei o quê. Eu fiquei copiando a roupa, porque eu achei sensacional. Pô, o Robin usando calça, o Robin, com uma armadura, eu achei muito louco, cara. Eu pirei. Não, é muito foda. E esse uniforme do Robin depois foi evoluindo aos poucos, né? Teve pequenas mudanças com o tempo, mas é basicamente a mesma coisa, mudou detalhes. E também tem a coisa de que cada desenhista, por ter o seu traço, né, tem algumas mudanças, né? É isso mesmo. Mas muito, muito bom, cara, muito bom. O jeitão que ele desenhou. E dá pra ver, cara, quando você pega o uniforme que foi aprovado do Neil Adams, você vê o dele, você percebe que ele quis colocar uns toques dele, cara.
É bem engraçado ver isso. Por isso que o uniforme ficou bom, né? Dois Ficou. caras foda pra cacete, né? Verdade. Misturar a coisa dos dois. É verdade. Tem algumas outras coisas fodas que dá pra destacar dele. O Batmóvel dele era legal pra caramba, cara. Aquele uniforme. É um dos meus Batmóveis preferidos. Eu acho muito bonito aquilo. Aquele Batmóvel Nossa, azul com o símbolo amarelo na porta, assim. E com aqueles olhos amarelos na frente, cara. Eu acho muito incrível esse Batmóvel. Era legal pra cacete, mesmo. E ele não tava nem aí pra manter o padrão certinho, né? Cada vez ele mudava alguns detalhes do Batmóvel. Sim, às ficava vezes, de um lugar, 2 lugares, tipo, ia mudando direto. a parte de trás do carro. O Harold tava trabalhando pra cacete nesse Batmóvel. Aliás, o Harold foi introduzido por ele no Batman, né? Que o Harold já existia numa história do Questão, mas assim, onde ele foi introduzido de verdade pra valer foi numa história do Pinguim, desenhada pelo Breakful. E o traço que a gente lembra do Harold sempre vai ser dele, né? Sim. Mas eu acho que quando ele apareceu não foi com o Norman, não foi com outro cara. Aí depois o Norman, quando o Batman levou pra Batcaverna, que o Brayford desenhou, não foi? Eu lembro que a capa era do Norm Breakful. A arte interna, eu vou te falar que agora de memória eu não vou saber te dizer. A capa eu também tenho certeza que era. Eu lembro bem de ter comprado ela em banca. E além de tudo isso, né, nesses 6 anos que ele ficou no Batman, ele fez alguns projetos pequenos ainda com o Batman. Um deles foi o especial Batman Terror Sagrado, que foi a primeira HQ a trazer o selo Elseworlds. Puta mesmo. E é uma bela história também. Sim. Se eu me lembro bem, era uma história onde os Estados Unidos eram um país muito religioso, né? Tipo, meio... Sim. Aquele esquema meio Oriente Médio, né? Que o líder do país é também o líder religioso. Sim. E aí a bandeira dos Estados Unidos, no lugar das estrelas, tinha tipo uma cruz. E os heróis eram meio que proibidos, né? Eles estavam tudo presos, na verdade. Todo mundo que tinha poder estava preso, sendo experimentado, dissecado. E o Bruce Wayne era um padre. Só que aí ele descobre que tem manipulações desse governo. E a morte dos pais dele foi causada porque eles eram escondidos, né? E eles foram mortos por esse governo. E aí que ele vira o Batman. Ele quer ser uma figura demoníaca, né? Pra combater isso. É muito louco. Eu lembro dessa história do Superman raquítico. Sim. Que é um conceito que Flashpoint veio daí. depois voltou, né? Esse conceito. Várias vezes. Eu lembro da cena que ele entra na mansão Wayne e dá tchau pro Alfred, que ele deu a mansão pra igreja. Aí ele vai no ginásio e começa a fazer uns exercícios lá. E aí, tipo, eu pirava que eu falava, o cara desenha o cara com os músculos enrijecidos, sabe? Tipo, poucos desenhistas faziam isso. Você vê que o cara tava fazendo força, o Bruce Wayne, tá ligado? E eu lembro que eu pirava nessa cena dele fazendo barra, argola, e aí chega o Gordon e fala, você tá em forma ainda, não sei o quê. Eu achei aquela sequência, tipo, sensacional. Gordon Inquisitor. Sim. E o Batman putaço do Norm Breakful, cara, poucas pessoas conseguem desenhar o Batman putaço do jeito dele, né? Sim. É verdade. É aquele olho com a cara com a boca babando, espumando, assim. Porra, cara. Ele tava sempre medo. putaço, né? Nossa, sempre, cara. Ele tava muito putaço. Mas quando a história pedia pra ele estar putaço, aí ele sai da frente, cara. Parecia um cão raivoso, assim. Era foda. Sim. E estranhamente, ele foi também um dos poucos desenhistas a desenhar o Batman com caras confusas e rindo, né? Que a história que eu mais gosto dele é aquela história em 2 partes com o Etrigan. Muito foda. Puta, é muito bom. Ele tinha boa. Ali você vê que ele era bom com expressões também, né? Porque ele faz o Etrigan também com algumas feições muito boas. E o sorrindo, beijando o Batman. E o Batman com uma cara de confuso, tipo, o que tá acontecendo aqui, né? O que eu acho legal do desenho dele, quando ele fazia o Batman e a máscara tava toda preta, ela lembra muito o traço que o Bruce tinha usou no Animated. Tipo, o rosto estilizado, o queixo, o chifre do Batman, eu acho muito... Eu falo chifre, eu não falo orelha, todo mundo fala orelha, eu falo chifre. Mas eu acho muito parecido, tipo, com o Batman Animated, até tipo... os movimentos de ação. Lembra muito o desenho do Norman Brayford. É verdade. Você me comentou isso outro dia também, quando eu tava fazendo aquele top 5 do Norman Brayford, você me falou disso também. Eu nunca tinha reparado, realmente.
Tem que lembrar também que quando o desenho começou, o Norm Brayford era um dos desenhistas titulares, né, do Batman. Então é bem provável que eles usaram muito de base. Sim, eles usaram na produção muito desenhista para fazer concept de personagem, um monte de coisa. Tanto que eu sempre confundo o Nolan com... Tem os dois Nolan, o que criou o Bane e o outro Nolan. Tem o grande Nolan, que é o que criou o Bane. E o outro Nolan. O Christopher Nolan. Isso. Não. Aquele Nolan que faz arte final e deixa o desenho igual o dele. Ele fez aquela história do Batman preto e branco que tem um cientista que fazia aquela mina misturada com peixe, lembra? Quem puxava pra arte dele também era o Kevin Nolan, né? Tanto que ele finaliza o... Kevin Nolan! Quesada, o Kevin Nolan, isso aí. Ele finaliza o Quesada na mini do Ajael e, cara, tem partes em que não tem nada do Quesada no traço, é só o Kevin Nolan. Isso mesmo, ele finalizou a Espada de Azrael, esse cara aí. Ele fez os concepts do morcego humano pro Animated. Sim, o morcego humano você vê muito que é o traço do Kevin Nolan. Sim. E ele é um bom desenhista, né, cara? O problema é quando ele vai finalizar os outros, ele não sabe respeitar a arte dos caras. Ele quer continuar a ser desenhista, né? Exato. Mas ele combina, o Luke ficou mó feliz, o Luke Ross. Ele fez acho que foi pro Star Wars, muito tempo atrás, o Luke falou, ele finalizou meu desenho, nem parece meu desenho, mas eu fiquei feliz porque eu sou fã do cara. Realmente o cara é foda. Eu acho mais legal, às vezes, quando ele pega um bom desenhista e ele dá o toque dele. Eu acho talvez até mais legal do que o traço dele sozinho, que também é muito bom, mas é outra pegada. Sim. O traço dele é um pouco duro. Man vs. Alien. Então o traço dele eu acho meio duro. Ele fez arte final no George Georges, não foi? E lá é outro, que parece que é dele. Sim, parece que é dele. Mas eu gosto do traço dele, cara. Eu só acho que, se você quer desenhar, não fique roubando a arte dos outros. Claudio Jensen, quando vai finalizar alguém. Desenha logo, desgraçado, né? Eu fico imaginando se ele fizesse ou se ele já não fez arte final pro Norman Brayford. Devia ficar bonito o desenho, principalmente as partes de ação. Imagina o desenhista, tipo, vou pegar aqui essa edição pronta pra ver o meu desenho, e quando vê, tá a cara do Kevin Nolan, que arrombado. Eu juro que eu mandei minha arte pra eles, por que eles não usaram? Mudaram tudo, né? Eu acho que no nosso programa sobre a queda do morcego eu falo isso, né? Na mini do Ajael, que, tipo, caralho, tem horas em que só é o Kevin Nolan, tipo, ele ignorou a arte do Quesada. Sim. Por isso que é o melhor trabalho do Quesada. Peraí. Não vamos exagerar, estamos aqui no programa só pra elogiar o Norman Brayford, que também não merece tudo isso, e vocês vão falar. Olha, falta de respeito. Derruba o Roberto aí, quem tá pensando. Não, mas a minha opinião sobre o Brayfoyle é diferente, por exemplo, de um outro desenhista que eu não gosto, que é o Jim Lee. Quem já ouve a gente sabe que eu falo mal do Jim Lee sempre que possível, e agora vai ser outra oportunidade, que assim, o Jim Lee ele tem um estilo próprio que ainda é um pouco genérico daquela geração Image, né, mas ainda se destaca um pouco. Só que o Jim Lee não tem dinâmica nenhuma, né, cara? Você vê as imagens de ação dele, é tudo estático, é tudo horrível. E o Norman Brayfoyle, pra mim, é o diferente. Eu acho ele um desenhista genérico, no sentido de formato, de como ele faz, mas a dinâmica dele, a narrativa dele é excelente. E isso, pra mim, sempre destacou ele dos outros, assim. Quando eu via o desenho dele, eu sabia que era do Norman Brayfoyle, pela dinâmica que ele dava. O grande lance dele sempre foi a dinâmica, né? Até imagens estáticas dele, o que chama atenção nunca é a anatomia, não. É o movimento que aquilo passa, o impacto que aquilo passa. Ele tem uma forma aquela capa dele é das Noites da Besta, que é só o Batman de costas com a capa balançando? Isso, aqui no Brasil foi usado pra isso. Cara, essa capa é fantástica, bicho. É muito foda. Sim, é a minha preferida dele, cara. É daquela história que o Batman vai pra Inglaterra pegar um terrorista, lembra? Sim, você comentou inclusive no podcast que a gente fez. A gente fez um podcast algum tempo atrás, inclusive quem estiver ouvindo, tiver mais interesse sobre esse assunto de desenhistas e tudo, que foi sobre os desenhistas mais marcantes do Batman, né? Que a gente achou mais incríveis. Tô até pegando aqui o número, foi o podcast número 36, lá atrás que o Luiz também participou. E lá a gente falou muito já do Norm Brayford. Foi bem... A gente fala dessa dinâmica, a gente fala dessa capa, a gente fala até da capa do chinelo, né? Que tem aquele chinelo que as Havaianas lançaram. Que é do Armagedão 2001, número 3 no Brasil. Isso. Isso que o Roberto falou da anatomia e tal, é interessante mesmo. Ele não tem uma anatomia tão legal, assim, em alguns momentos. O Batman, principalmente quando ele tá em cena de ação, você vai notar um braço maior que o outro e tal.
E mesmo a cena do Robin, quando o Tim aparece, eu acho engraçada ela. A posição do Tim parece que ele tá caindo, que ele tá meio bêbado, se apoiando. Ele tá torto naquela posição, é engraçado. Mas a dinâmica dele era foda assim mesmo. Então, é engraçado, tipo, por exemplo, o pescoço é uma coisa que ele sempre fazia torto. Tipo, os pescoços dele sempre eram meio deformados, mas você via que tinha um propósito, saca? Não é erro, é porque ele queria fazer... Foda-se, o pescoço tá certo, eu quero mostrar uma dinâmica aqui. Sim, tinha várias pernas, uma marcar a outra, mas ficava bonito. Tipo, ele exagerava de um jeito, ele conseguia enganar, como o McFarlane enganava em algumas coisas, de esconder o erro pro desenho ficar mais chamativo, né? Tanto que aquele uniforme bizarro da Anarquia, que a gente até tirou sarro no podcast de piores vilões do Batman, que era uma estrutura de madeira que fazia ele parecer mais alto, qualquer outro desenhista teria ficado uma merda. Sim. O dele funcionava porque a estilização dele permitia que você desse essa brincada, saca? Na estilização dele não chamava tanto atenção. Se encaixava, né? Ele nem parecia isso, porque os personagens dele já são mais ou menos assim no traço dele, né? Eu gostava demais do trampo dele, cara. Era quando saía Batman formato americano, cada mês era uma alegria porque tinha os dois que eu gostava, o Jim Aparo e o Norman Brayford. Essa foi uma série que eu peguei toda em sebo, mas foi... Quando eu achava uma edição que eu não tinha no sebo e via que a arte interna era dele, principalmente, porque eu tenho uma opinião meio polêmica sobre o Jim Aparo. Eu entendo o apelo dele, mas nunca gostei tanto. E eu acho que um dos motivos de eu nunca ter gostado tanto era porque eu pagava muito pau pro traço do Norm Brayford e era na mesma época, né? Então eu... Sim. Quando eu abria e era Jim Aparo... Porque você começou a ler na época que o Aparo tava ruim, né? Ele tava no finalzinho já, né? Eu comecei a ler quadrinho do Batman muito depois disso. Eu comecei a ler quando o Graham Nolan era o desenhista principal da revista do Batman. Mas depois que eu fui atrás das mais... E aí já tinha uma ou outra história do Jim Aparo, mas era já meio esquisito. Acho que os artefinalistas também não ajudavam. E acho que ele já devia estar... Não sei se ele estava mais velho, o que era, mas já estava... Já estava 130 anos no Batman. Já tava... Você já notava um automático ligado ali no traço dele. Ele já estava com o Batman que não tinha nariz, né? Porque o Batman do Jim Aparo no final não tinha nariz. Era tudo preta a cara dele. Exatamente. Mas ele já estava quase 20 anos no Batman. Sim. Ele começa nos anos 70 e já era 90, já era metade dos anos 90, era quase 20 anos já. Tem uma história, eu falei antes de uma história do Jim Aparo, do Norm Brayford na época do terremoto, Terra de Ninguém, mas tem uma história que o Jim Aparo desenha também nessa época, que é com a Sarah Gordon presa entre corner, uma parada assim, que, nossa, é muito feio, cara. O arte finalista carrega no preto, assim, eu acho que pra esconder que o Jim Aparo ligou automático total pra fazer, e aí fica tudo escuro, tudo com todo mundo, ninguém tem rosto, ninguém tem nada, é uns vultos. Um borrão. Assim. Um borrão com uma cor bem escura, tudo. E ainda não sei se Abril também estava carregando demais na saturação das coisas, estava tudo muito esquisito. Só de ser formatinho já fica mais escuro, né? Então. O Jim Aparo é aquele ex-jogador em atividade que a galera deixa por respeito já, mas você pega essa coleção que a Panini lançou recentemente de A Lenda do Cavaleiro das Trevas, cara, o Jim Aparo ali nos anos 70, 80 era um traço fantástico, cara. Aí eu achava ele melhor que o Adams. É que aí entra na mesma coisa que a gente tava falando do Borfak. O Adams tinha storytelling bem melhor do que o do Jim Aparo. Mas eu achava o traço do Jim Aparo mais constante. Ele dá uma desviada no caminho, tem umas páginas que não estão tão legais. Tá? O Jim Aparo conseguia manter, mas o storytelling do Adams era incomparável. Aliás, se a gente parar pra pensar, o termo storytelling ele foi usado pelo Will Eisner, depois pulou pro Adams e pro Steranko, né? É verdade. Não era algo muito comum naquela época, mas assim, eu acho que o Aparo, ele era, apesar de gosto pessoal variar, ele era o Adams da segunda divisão. Né? Era o cara que estava ali para cobrir o Adams, e eu vou concordar com o Vicente nisso, mas o Aparo, ele era um cara que ele ia estar sempre bom, e aí eu vou fazer essa correlação com o Brayford. O Brayford para mim sempre estava bom, mas o Adams, às vezes ele fazia uma expressão, uma cena de luta que valia a edição inteira. Sabe? Eu acho que essa era a diferença dele. O Adams. O Aparo era sempre constante, sabe? Sim. Eu concordo com o Roberto. E o Adams, ele tinha aqueles
momentos de genialidade que é o que fazem ele o Neil Adams, sabe? Sim, sim. Esqueceu da arrogância. Mas aí já é outra história, Rogerinho. Mas o Adams não desenhou tanto quanto o Aparo naquela época, né, cara? O Batman, né? O Adams, tipo, você pega a obra dele do Batman, não é tão grande igual o do Aparo. O Aparo todo Mesmo mês fazendo tava algumas coisas atualmente, né? Ainda não se compara. Não, o Aparo ele fazia Brave the Bolt e ainda fazia outras revistas no meio, cara. Ele não parava. E na Brave você vê a evolução do Aparo. Você vê como vai mudando o desenho do cara. Ele era o Mark Bagley daquela época. Aquelas primeiras histórias. Só que muito melhor, né? Aquelas primeiras histórias dos Renegados, eu acho incrível o traço dele. Eu acho que eu acho que é o melhor trabalho do Aparo. Eu também acho. Foi aí que eu passei a respeitar bem ele. Tipo, antes eu achava ele esquisito. E aí quando eu li as primeiras histórias dos Renegados, eu entendi qual que era do traço. Aí depois eu comecei a ver os outros que eu não gostava tanto e comecei a ver de outro jeito e comecei a gostar um pouco mais. É interessante. Mas vamos voltar para falar... voltando ao Norm Breakful. Vamos falar do Norm Breakful, que é que a gente mas é bom essas comparações, né? Porque às vezes por exemplo, hoje em dia, principalmente, a variedade de artistas está muito maior, né? Do que há 10, 15, 20 anos atrás. Então um cara que nem o Norm Breakful, e até o Jim Aparo nos anos 70 é o cara que faz falta, que é aquele cara que ele vai ser constante e ele vai ser muito bom, assim, tipo, ele vai manter a constância do trabalho dele, né, porque hoje em dia você com cada vez mais mega sagas e arcos fechados que são feitos pra vender, você valoriza muito mais o cara que consegue fazer 6 edições muito boas e depois cai um pouco, mas o que importa é o que você tem que vender naquele momento, entendeu, e esquece um pouco desses caras constantes, que hoje eu citaria, por exemplo, o Stuart Immonen, o cara que trabalha muito com o Tomasi, fez o Superman, o Batman Robin, o Patrick Gleason. Cara, são caras que são constantes, e assim, às vezes você precisa disso, até pra e eu acho que falta um pouco até no Batman, hoje em dia, do Tom King, um cara mais constante, que fique por um bom período desenhando, sabe? Sim, porque que põe a marca do cara lá, né? O Tom King ele trocou muito de desenhista, sabe? E você vê os outros trabalhos dele, com tipo, o Mitch Gerards no Senhor Milagre, eu acho que faltou isso um pouco no Batman dele. Um cara que ficasse durante um período longo e, assim como o Breakfall ficou com o Alan Grant, sabe? E deu uma identidade pra parada, sabe? Que você se identifique com aquele título. É uma unidade, né? Eles funcionam como uma unidade já, depois de assim, como o Morrison trabalha com Kittley, quando eles conseguem manter uma constância, né? Seja do roteiro do Morrison ou da arte do Kittley. Hoje o pessoal em mensal, eles estão tentando, eu percebi isso, na verdade, já vi até em entrevista do próprio Tom King falando isso, que eles tentam fazer esquema de, tipo, sei lá, tem aquele, como que chama aquele cara, não sei o que, Clayman, que desenha muito pro Clayman. Tom King. Ele é muito bom, ele é um cara incrível, mas ele tem um ritmo mais lento pra desenhar. Então o que eles fazem? Se tem um arco que o Tom King acha que vai combinar com esse cara, ele já passa o roteiro pra ele meses antes e chama outro desenhista pra fazer o que vai ter até chegar nisso. Até porque essas revistas do Renascimento estão quinzenais pra complicar um pouco a mais a coisa. Então, pelo que eu vejo, eles estão fazendo muito isso. Como o roteirista consegue trabalhar de uma forma mais rápida normalmente, ele pode dar um gás ali e adiantar alguns arcos e tal, até pela narrativa descomprimida que tem hoje em dia, né? Eles conseguem fazer esse esquema de fechar um arco com cada desenhista. Eles vão alternando. Isso, o desenhista isso foi que geral no Renascimento. Eu não lembro se foi o Didio. Quem foi? Quando logo que anunciaram o Renascimento, um dos editores, ou o Didio, ou o Jim Lee, ou o Jones, falou isso. Que a ideia era exatamente essa. Que todos os títulos principais ficaram quinzenais, né? E mesmo os outros, mesmo os mensais, se a gente pensar 10 anos atrás, estava tudo atrasando, tanto na Marvel quanto na DC. Tava uma zona. Eles não queriam mais ter atraso. Eu acho muito bom, cara. Eu acho que funciona muito legal. Porque você vê, tem uns arcos, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar aquele arco da ressurreição do Ra's al Ghul, lembra? Que foi uma loucura de todos os títulos do Batman misturado e tal. Que mudou tanto de desenhista que, tipo, tinha de repente numa história, passava de uma história pra outra e a mesma cena, todos os personagens estavam com roupas diferentes. Tinha uns desenhistas que desenhavam o Alfred com o visual do filme, não colocavam nem bigode nele. Aquele filho do Hans nunca teve um rosto específico, cada um desenhava de um jeito. Porque ele surgiu novo e não tinha referência, então cada cara fez de um jeito. Então, tanto que era pra ser albino e na última história ninguém mais lembrava que ele era albino. Mas voltando pro nosso Voltando pro Breakfall. Você falou da anarquia, né? Que ninguém desenharia aquele
aquela estrutura do uniforme dele. Outra coisa, outro personagem que ele criou, que só funciona com ele, e recentemente até vieram deixar isso de lado, o Zasco, aquela sobrancelha pontuda dele, Nossa, um demais. demônio. Só funcionava no traço dele isso, né? O olho dos aços, cada desenhista fazia de um jeito, porque ninguém entendia muito bem o que era aquele estilão do... Hoje em dia acho que ele nem tem isso mais. Não, acho Não. que eles deixaram a sobrancelha um pouco pontuda e pronto. É que parecia, Era tão às legal. vezes parecia que ele tinha um poder, alguma coisa, o jeito que ele olhava. Parecia que era um raio, alguma coisa saindo do olho, era meio bizarro. A gente falou de influência de mangá, parece, né? O efeito do mangá que o cara tá preparando pra soltar o raio, né? Sim, lembra aquela, na queda do morcego que ele pega as meninas e tranca lá na escola? Aham. Tem uma hora que ele segura as minas, o olho dele, tipo, parece expressão mesmo de mangá, igual você falou, parece que ele vai saltar alguma coisa do olho. Exatamente. E o Caça-Ratos, hein? Esse grande vilão. Grande, inesquecível. Que bom que os Omex mataram ele. Jogador do Santa Cruz. Não, pior que o Caça-Ratos, o Amígdala. O Amígdala. Puta, é. O Amígdala virou capanga, né? O Amígdala virou guarda na revista do Asa Noturna e Bloodhaven depois. Podia morrer também, né? Puta que pariu. Pô, coitado, cara. Isso é preconceito, ele tinha problemas mentais. A gente Esses tá falando de vilão do personagens- Batman, né? Isso não serve aí. Esses personagens assim, tipo a Amígdala, por exemplo, é um personagem bem genérico, né? Ele é um brutalhão com meio burrão. Eu acho eles legais, Total. tipo, pra compor cenário, sabe? Tipo aquele capanga que aparece de vez em quando. Tem que ter, né? O capanga, né? Tinha o Pra Rinto, criação né? de universo, né? Pra criação de universo, É. pra você ter umas Sim, constâncias. E o Amígdala tinha aquele negócio dele, na verdade, não ser um cara ruim, né? Ele era um cara com desvio mental que não conseguia se controlar e ele era um bebezão gigante. É, exatamente. E ele fez muito personagem que é isso, né? Que a gente acaba achando que é um personagem tosco, mas que ele fazia pra isso, que nem o Roberto falou, pra compor o universo, né? Tipo, os mendigos, a gangue dos mendigos, o Pernas, que a gente citou antes. Tem vários personagens que são isso. Não é pra ser um... O próprio Cornelius Stirk mesmo depois apareceu mais como coadjuvante ali nas histórias do Asilo Arkham, coisas assim. Esse é um que eu achei que eles desenvolveram um pouco. Acho que é o único que eu achava que tinha um potencial do cacete. Qual que é do Cornelius Stirk? O Cornelius Stirk, ele é um assassino serial que se passa, se não me engano, é por figuras históricas. Ele faz você ver ele como outra pessoa. Então já sabe, se você um dia for visitado pelo Abraham Lincoln, fica esperto que pode ser o Cornelius Stirk querendo te matar. É, ele virou Batman na queda do morcego e bateu no Gordon, lembra? Nossa, Não lembro se era qualquer pessoa, mas eu lembro que a maioria das vezes era uma figura histórica. Então eu não lembro se era ele, a habilidade era exatamente essa, ou ele que tinha preferência por figuras históricas. e também para o leitor conhecer, né? Mais fácil apelar para figuras históricas que todo mundo conhece. E aí a gente tá chegando quase no fim, né, dele no Batman, na mensal, né, tanto no Detective quanto no Batman, que ele sai em 93, só que ele já sai encaminhado, né, ele passa a fazer uns trabalhos menores e nessa época tava estourando a Image. E a galerinha da Image queria todo que era desenhista famoso que fazia vender gibi, não foi só os gibis da Marvel, eles chegaram até o Brayfoy e ele não aceitou o convite da Image, ele não quis. Dizem por aí que só teve 3 pessoas que disseram não na época, né? Ele, o Mike Bagley, de novo, a gente falando dele, e agora um era roteirista, me deu branco quem era. Deu pra perceber que o roteirista que eles chamaram falou não, né? É só você ler as histórias da Image do começo. Todos falam. Você vê que falta ali o roteirista. Só que ele acabou indo em outra editora em ascensão na época, que era a Malibu, que foi, diga-se de passagem, era uma editora muito melhor que a Image no seu início, só que a Malibu se ferrou, ela não deu certo. Ela criou um universo de superpoderosos, estilo Marvel DC, só que foi aí que veio a revelação que todo mundo hoje em dia sabe, na época ninguém entendeu como pode ser possível que a Marvel se dividem o copyright da palavra super-herói nos Estados Unidos, né? Sim. Caramba! E, por lei não deveria poder, é uma expressão, né? Você não pode ser dono de uma expressão. Aí o que acontece? No Traverso tinha aquele esquema, né? Tem uma Amazona, tem gente que é como se fosse mutante, tem alienígena, tem tudo. Nem mutante eles evitavam usar. O que eles usam? Os Ultras. Quem tem poder é chamado de Ultra. Então a editora era Malibu, mas o universo acabou sendo conhecido como Ultraverso. E aí o Berfoy foi para lá e ele desenhou um dos principais títulos da editora, que era o Prime, que aqui chegou a sair nos crossovers com a Marvel. Aqui ele foi chamado de Primas. Ele é um parecido com o Shazam, ele é um garoto, um moleque, que ele é coberto por uma substância alienígena e vira um super-herói fortão e tal.
E ele foi co-criado pelo Garfield. Ele ficou, acho que só 1 ano no título. Era o título que mais vendia. E a Malibu, nessa época, ela teve uma ascensão muito, muito rápida e uma queda mais rápida ainda. Eles vendiam bem, estavam chamando a atenção. Tinha artistas, o Jorge Pérez foi também, o Barry Wilson Smith. Eles eram uma image boa. Eles criavam novos personagens, só que pessoas boas fazendo. Embora quem escrevesse o Prime era o Gerard Jones, atualmente na cadeia por pedofilia, né? Mas aí é outra história, né? Aí é outra história. E aí o Bertrand até revisitou um dos primeiros trabalhos dele, né? Que foi aquele Capitão América que ele foi elogiado lá atrás. Teve um crossover do Prime com o Capitão América. Só que aí dizem que começou a atrasar alguns pagamentos e tal. E a Malibu é interessante que ela tentava dominar o mercado e as editoras grandes estavam se sentindo ameaçadas. Primeiro, ela criou essa coloração computadorizada que a gente tem hoje. Foi a Malibu que criou e ela começou a prestar esse serviço para todas as editoras. E ela cuidava da distribuição da Image no começo também. Então ela ganhava dinheiro de tudo que é lado. Até que a Marvel comprou ela, nunca mais usou os personagens. Até dizem que tem algum problema ainda judicial aí. Só usou os Homens de Preto nos cinemas, eles eram publicados pela Malibu. E na verdade, ela queria mesmo era um esquema da coloração. Então, aí, daí em diante, o Bertrand nunca mais, acho que ele brilhou tanto, infelizmente. Ele fez algumas coisas, alguns especiais de Superman, uma revista mensal do Espectro. Mas foi esporádico, né? Tem uma história do Flash, né, que ele fez, que é super esquisita. Sim, que é boa, é um Elseworld que eu falei, que a gente ia falar do Flashpoint de novo, porque ela chama Flashpoint, e no Brasil teve a mesma tradução, ponto de ignição. Mas não tem nenhuma relação com o Flashpoint que a gente conhece. Nenhuma, mas é uma história legal, eu gosto. Deve ser melhor do que aquela coisa que enterrou a DC. Então, eu lembro quando eu li, eu achei muito esquisito o traço dele no Flash. E era um traço. A coloração era mais escura, né? Eu achava meio estranho isso. E daí em diante, ele nunca ficava longe do Batman, né? A gente até comentou o negócio de disco voador, né? Teve aqueles 2 especiais, né? O Abduzido, o Área 51. Esquisitos pra cacete. Eles são bem ruinzinhos, vamos ser sinceros. O Batman se assusta com ET, né? O Superman é o quê, né? A trama toda é com o Batman. Meu melhor amigo é um. A trama toda é baseada em que o Batman tá achando que existem alienígenas na Terra. Então, isso funciona se você fizesse um universo só com o Batman, mas ele tá no universo DC, gente. As pessoas sabem que tem tava alienígenas. assistindo Arquivo X e gostou da ideia. É bem isso, é bem aqueles I Want to Believe, né? E aí, entre um trabalhinho e outro, ele volta a se unir ao Alan Grant, que não é porque é famoso, mas é interessante pela reunião deles, né? Em 2011, a DC pegou vários meses e fez um selo chamado Retroactive, que era, cada mês era homenageando uma década. Então ela chamou, em sua maioria, autores que já tinham trabalhado com aqueles personagens, e em cada mês foi uma década. Acho que foi nas décadas de 70, 80 e 90, acho que só. E tinha títulos da Liga, do Lanterna, e aí o do Batman foi Alan Grant com ele novamente, que eu sinceramente não li. Que a maioria desses foram bem fracos, esse eu não li. Não, é legalzinho porque vem uma história, a história nova e a história antiga. Uma história antiga do Norman Brayford, quando eles eram a dupla lá nos anos 90, e a história nova que eles produziram pra história, entendeu? Pra revista. Eu achei, tipo, assim, o estilo tá bem diferente, mas a história é divertida, não é nada muito foda, mas é legalzinho. Até porque acho que a ideia não era assim, todas elas são bem simples, né? Sim, sim. Nada né? que... exatamente. Que nem, não sei se vocês estão lendo aquele Bane Conquest, que é o Chuck Dixon e o Graham Nolan. É bem o básico do que era o trampo deles naquela época, né? Uma lembrança, uma brincadeira, não é nenhuma grande história, é isso aí. Pros fãs mais velhos, né, cara? Eu me diverti muito lendo esse Bane Conquest. Bem legalzinho. Eu gosto do desenho do Nolan, eu acho ele... Aliás, uma coisa que eu ia falar, eu tava lendo sobre o Breakfall, tem muita gente que lamenta que ninguém seguiu os passos dele, tipo, um desenhista muito único, né? Vocês acham que é verdade? Porque, por exemplo, o próprio Graham Nolan, o jeito que ele desenha o Batman, pra mim, bebe bastante do Breakfall. Sim, mas o Batman dele é bem escorçado, tem movimento, mas eu não sei, o Brayford, ele brincava mais com... Assim, o Batman dele era um ginasta. Eu não sei se vocês conseguem. Não
É um Batman que como se fosse o Dick Grayson fosse o Batman, entendeu? Ele não é um brutamontes. Mas isso você não acha um que cara vem do esguio, Neil ágil. Adams? Isso você não acha que já vem do Neil Adams? Que o Neil Adams fazia isso, né? Sim, o Giaparo fazia. Mas hoje... É que assim, eu acho que as histórias de hoje, o Batman, ele depende muito do equipamento dele. E na época do Brayford, o Batman dependia muito do físico dele, entendeu? Na parte do Neil Adams também, do Giaparo. Então, assim... Até no como Alan traço, Davis, né? Sim. Pô, o Alan Davis, o Batman dele é... Assim, o Alan Davis eu acho bem parecido os movimentos com o Norman Brayford. Tipo, o Batman é bem ágil também do É Alan verdade, Davis. até os movimentos de capa e tudo lembram um pouco, né? E esse negócio Sim. dele ser atlético também. Até porque o Alan Davis, eu acho que ele, quando ele desenha gente muito fortona, é o único momento na vida dele que o traço dele fica um pouco esquisito. Ficou mais massa, né, de músculo, de repente. Fica um pouco esquisito. Ele faz uma musculatura meio estranha. Mas o Nolan, o Guy Nolan, eu acho que ele não tem o dinamismo. Eu gosto pra cacete dele também. Mas ele não tem o dinamismo. Mas o que é parecido nos dois é a questão do traço limpo. Sim. É verdade. O Vocês tipo viram- o tipo de rosto que o Graham Nolan fazia no Batman, eu acho que lembra muito Lembra? o traço do... Até o rosto do Robin e tudo. O jeito que ele desenhava máscaras e tudo me lembra bastante o Norman Brayford. Foi Sim. por outro caminho, mas você percebe que existe muito essa influência. Sim. É que assim, eu gosto do Nolan quando ele faz a arte final dele. Quando o Scott Hanna fazia, o desenho ficava meio duro às vezes. É verdade. Não é Tinha umas rachuras muito- é arte finalista de um monte de gente que faz duro. Acho que o problema é ele, né? Sim, ele deixa uma rachura muito reta, sabe? Tipo, elas não são orgânicas, não seguem o volume da musculatura ou o volume do tecido. Elas são retonas, tipo o Gili faz, aquela coisa reta, cruzada. Mas ele não cruzava. Mas quando o Nolan faz, ele faz, tipo... Você vê que é mais orgânico, ele segue o traço que ele tá fazendo. Então segue o volume, segue o movimento, fica bem mais legal. O Nolan gostava muito aquele sombreamento que ele fazia no meio do rosto, sabe? Tipo na lateral, assim, atrás do olho, até embaixo do queixo. Faz tipo uma linha assim, meio curva. Acho Sim. muito legal. Mas voltando pro Norman Brayford, depois dessa volta pro Retroactive, ele ficou uns 2 anos desenhando o gibi do Batman do Futuro, né? Mas e antes vocês já disso, viram? É bem legal. eu acho que é o melhor trabalho dele fixo depois do próprio Batman. Mas antes disso, teve, ainda nos anos 90, ele ainda trabalhou na Valiant, fez Bloodshot e tal. E ele teve um pequeno destaque no Art. Hoje em dia tá em voga com o Riverdale, né? Ele deu uma revigorada nos traços do Art, mudou um pouquinho o design, só que também não durou muito. Acho que ele ficou 1 ano, no máximo 2 anos, e aí não era nem fixo num título. Ele tava lá mais pra mudar o visual do que pra desenhar o gibi. Né? Mas aí vamos pular já pra 2000, acho que é 2011, né? 2011 ou 2012 que ele entra no Batman do Futuro. 2012. 12, E era uma série, ela era digital e depois ela saía impressa, né? Naquela época que a DC lançava digital. Sim. Mesma linha que o Injustice foi publicado. Tipo, foi o mesmo formato que o Injustice foi publicado, né? Sim, tipo, primeiro digital e depois que faz ainda sucesso, publicava impresso. Que tinha até capa do Dustin, não era? Não, ele é desenhista depois, o Dustin, ele assume depois. Não, que ele assume sim, mas eu tenho quase certeza que ele fazia algumas capas. Não, ele fazia todas as capas. Do Retroativo não, do Batman Beyond, né? Ele fazia todas as Isso, do capas. Beyond. Depois ele assumiu a arte interna. Exato. Outro desenhista que paga um pau. Também. Não, ele é bem legal. Eu gosto muito dele. E esse título do Batman Futuro acho que foi colocar o desenhista certo no título certo, né? Porque ele seguia um pouco do traço do desenho. A dinâmica do desenho tem tudo a ver com o traço dele. Né? Sim. Foi o lugar certo para ele. E acabou sendo o último grande trabalho dele, né? Uma mensal mesmo, né? Pô, ele fez 15 números dessa mensal. Mas só nessa. Se a gente for parar pra pensar, é até mais, né? Porque 15 números impressos, eles saíam semanalmente divididos, né? Então foi um negócio que durou bem mais do que isso, né? Sim. Na prática. E ele ainda fez outras coisas. Nesse período, ele desenhou algumas edições do Gibi do Vingador Fantasma, uma edição da Mulher Maravilha, e agora que eu notei que a gente deixou de falar uma coisa importantíssima nos anos 90. Ele e o Grant fizeram uma minissérie e depois uma série mensal do Anarquia. Sim, pô. São muito bons, que eu consegui os 2 encadernados e estou muito feliz. Eu tô atrás desses encadernados, cara. Aparecem umas promoções, aí quando eu vou comprar, já acabou a promoção. Aí, de repente, tá tipo R$100. Eu falo, não, calma, porra. Aí eu espero um pouquinho.
Mas, Carlos, disso que você falou que ninguém seguiu o estilo do Norman Bracefoyle, tipo assim, eu acho que não diretamente, mas em algum... óbvio que ele influenciou uma galera, porque, pô, passou anos no Batman, né, cara, nos principais títulos, e o Batman, a gente sabe que nos anos 90 vendia pra cacete, mas quando você pega aqueles ângulos que o Bracefoyle fazia de perto, assim, com muita achura pra ele simbolizar as sombras, ele me lembra muito o Ron Garney, assim, o Ron Garney mais atual. Saca? Aquelas achuras, aqueles ângulos. Pra mim lembra mais muito. Mais achura no Demolidor, é verdade. É verdade, algumas expressões aqui do Demolidor. Ele Demolidor faz o eu mesmo acho esquema de deformar o pescoço pra dar dinâmica. Sim, Nossa, lembra bastante mesmo, olha aí. ele tá muito bem nesse Demolidor atual. Nossa, imagina o Demolidor feito pelo Norman Bracefoyle. Ia ser maneiro, hein? O dinamismo dele nas horas das lutas. Imagina o Homem Borracha esticando o pescoço pelo Norman. Nossa, ia ser demais, cara. Não ia ter ninguém falando que tá torto. Ai, cacete. Um que eu gosto muito dele também, que é dos anos 90, é aquele que é do Ra's al Ghul, que seu especial é Birds of Demon, né? Ah, o Nascimento do Demônio, né? Isso. Meu, adoro aquela... Essa é daquela trilogia que tem o Nascimento do Demônio também, né? Que é quando o Batman tem o filho com a Thalia. Sim, sim. Esse acho que é o último, né? É o Nascimento, o Bracefoyle. filho e a morte, não é? É. Não, Não. a morte não. Não, a morte não. é depois. Ah, não, Nada- a morte do nada demônio horrível. é o filme. O Bruce Campbell escreveu essa. Bruce Campbell, Eu falei, fez uma ele e o Bruce parceria. Campbell. E aí, depois de 2013, que ele tá desenhando o Batman do Futuro, ele teve um acidente vascular, né? Cerebral. Em Teve 2014, ele já tinha acabado a fase no Batman do Futuro, só que parecia que a carreira dele estava deslanchando de novo. Ele ficou assim, um ano e meio, né, nesse Batman do Futuro, fez uns tapa-buraco na Mulher Maravilha e fez alguns números da revista do Vingador Fantasma, que estava tendo na época. E tinha rumores de que ele ia ter um negócio na Marvel, estavam se falando, que ele estava conversando com a Marvel. Só que nunca ninguém ficou sabendo que título seria. Adoraria ver um Homem-Aranha dele. Nossa, imagina, que Ia foda. ficar muito bom. Só que aí ele teve um acidente vascular cerebral e faltou oxigênio no cérebro dele. E por causa disso ele ficou com o lado esquerdo paralisado. Exatamente o lado que ele desenhava. Exato. E aí Perdeu o movimento na mão de desenho. carreira forçado. Né? Que bosta, né, cara? E aquele negócio, né? Desenhista não tem aposentadoria, desenhista não tem registro, não é contratado, ele não era nem exclusivo para continuar recebendo algum dinheiro, nem isso, né? Então é aquele aperto de sempre. Né? Em 2015 ele já estava com dificuldades financeiras, que ele tinha que fazer terapia, ele até recuperou parte da movimentação do lado esquerdo, bem pouco, mas não bastante para voltar a desenhar. E aí, alguns editores e roteiristas, amigos dele, o Bob Greenberger e o Glenn Hallman, fizeram uma campanha para levantar fundos para ajudar na terapia dele, né? Foi uma campanha de cerca de um pouco mais de $10 mil, que eles foi tipo um catarse, né? Eles lançaram um encadernado com histórias que ele fez na First Comics lá em 86 e chamaram alguns amigos dele para fazer material extra, tal. Foi um encadernadão de 180 e poucas páginas para dar uma ajuda nessa terapia que ele estava fazendo. Também não ia resolver o problema dele, mas dava uma ajuda, né? E durante esse período, na verdade, como infelizmente acontece muito, a gente ficou sem ter notícias dele, né? Não é uma coisa nova, né? A gente soube notícia de alguém que tá assim quando tem uma grande piora, quando rola um processo, né? Tipo o Bill Búntulo, né? Que tá na cama desde o começo dos anos 90, a gente só ouve falar dele se ele piorou, quando a família reclamou que o Rocky Raccoon tava no cinema, ele não tava recebendo, depois desmentiram. E aí com o Bracefoyle não foi diferente. Infelizmente a gente só foi ter notícia novamente sobre ele agora, recente, no dia 24 de setembro, que foi o dia que ele faleceu, que foi por causa de um infarto. Ele ainda estava com o problema todo do lado esquerdo quase todo paralisado e ainda veio um infarto para acabar de ver essa história. Se eu não me engano, foi até no dia 26 que falaram, né, na mídia. Sim. Demoraram 2 dias ainda para falar. Que às vezes a família também. Né? Às vezes a família quer fazer tudo, ter o funeral em paz, tudo, e depois fala. Mas é foda, né, cara? É um grande artista que nos deixou. Sim. Infelizmente. Você tava falando dos últimos trabalhos dele, quando pareceu que ele ia voltar, né? Que a carreira ia dar uma guinada. Eu lembrei já até comentei aqui,
O Link Neri, que é dono do site Batman Trajetória, ele tem um personagem também que ele faz, que é o Joey Ventania, e ele mandou uma vez uma carta pro Norm Brayfield com o design do personagem dele, e o Norm Brayfield devolveu o personagem dele desenhado no traço dele. Pô, que Que legal. louco, cara. Bem, tipo, pô, é uma tensão com fãs que você não vê, sabe? E é triste, É. né? A gente vê que foi um cara tão bom. Pô, a gente reuniu, tirando o Roberto, que é um filho da puta, a gente reuniu um grupo aqui que Agradecido. adora o cara. Né? E aí não era pra ter mais um que faltou. Ele foi um artista que marcou muita época no Batman, infelizmente nos outros títulos ele não teve esse destaque todo. E aí a gente vê gente que nem o próprio Jim Lee. Eu não acho o Jim Lee um cocôzão, mas ele é fraco. Aí tem gente muito ruim, o Rob Liefeld, David Finch, tem gente tão ruim que se tornou tão famosa, que conseguiu comprar exclusividade, desenhou os maiores títulos, ganha dinheiro, às vezes passando meses sem desenhar nada, e um cara como esse, pouca gente estava sabendo que ele estava afastado por causa de problema de saúde, não tinha nem essa informação direito, o pessoal tinha esquecido dele. Né? Não, e até quando ele tava mais nativa, é esquisito ver que ele basicamente fez Batman e algumas coisas mais. Ele teve aquele título Valor, aqueles títulos. Mas assim, ele nunca foi chamado, sei lá, fazer o Demolidor, sabe? Não sei se a DC que queria muito ficar com ele lá ou o quê. Não, mas é engraçado, você vê em editoras menores ele trabalhou na Valiant, na Arte, na First, em várias. A Marvel que não sabe, sei lá por quê. Fez algumas coisinhas no começo. É Ele engraçado. não fez porque a Marvel não tem clássicos. Exato. Se ele tivesse Justo. feito, teria. Aí ia mudar a história da humanidade. Não pode. Teve não querendo ser o babaca, mas eu conversava com ele no Facebook, né? Ah, babaca. Eu até falei pra ele que eu quis virar desenhista por causa dele e do Jim Aparo. E ele falou, e foi bem depois que ele teve o AVC, ele falou, cara, como isso é importante pra mim agora, nesse momento, tipo... Legal. E ele falava que ele estava escrevendo, ele começou a escrever depois que ele sofreu AVC. E ele estava tentando, tipo, lançar livro e essas coisas assim. E a última vez que eu falei com ele foi o ano passado, que eu perguntei para ele sobre o segundo volume do Legends of the Dark Knight dele, que ia sair ano passado e não saiu. E ele até tinha falado que ia ter, a DC até pegou umas coisas raras dele para colocar alguns esboços para colocar na edição, e aí demorou um pouco mais para a edição sair. E o AVC dele, o que ele disse é que o AVC dele, que você entrar no Face dele, dava para acompanhar todo o tratamento dele. E ele falava que o AVC, tudo que ele guardou de dinheiro para aposentadoria, ele gastou para o tratamento. Gastou rapidinho, né? Ele falou que coisa de um ano ele gastou tudo que ele guardou. A saúde, a nossa saúde é uma merda, a americana é pior nessas coisas. Sim, sim. E ele era super cordial, super legal, sempre conversava, sempre respondia. Pô, e fora que é um artista foda, né? E eu tava triste que eu tinha conseguido o contato dele, tipo uns 2 meses atrás, e tava enrolando pra preparar uma entrevista pra mandar pra ele, não deu tempo. Putz. E eu tô Pô, vendo aqui, show, ele hein? até fez algumas coisas na Marvel, mas entre aqueles negócios nos anos 80 até 2001, que foi a última coisa que saiu na Marvel, foram 13 edições que ele fez na Marvel. A única coisa mais longa foi uma minissérie da Hellcat, a Felina, de 2000, que é bem fraquinha, vou dizer a verdade, só vale pela arte dele, eu lembro que eu li. Aí de resto eles faziam a edição tapa-buraco de Cavaleiro da Lua, Pantera Negra, tudo coisa bem curtinha. Ele fez Cavaleiro da Lua e Pantera Negra. Ele continuou no Batman. Continua no Batman. Fica o jabá do nosso programa sobre as cópias do Batman. Eu achei engraçado ele fazer a Hellcat, sendo que ele trabalhou no arte depois, né? Que a Hellcat foi um personagem criado como uma espécie de arte genérico da Marvel, né? Então, Era nesse estilinho, né? De romancinho. Mas, porra, valeu, galera. Foi muito bom ficar aqui 1 hora e pouco falando sobre o Norm Brayfield. Pô, foi show. Obrigado pelo convite aí, eu gostei muito. Valeu, a gente E se alguém da Panini estiver ouvindo e os leitores quiserem encher o saco da Panini, a gente precisa do Lendas do Cavaleiro das Trevas dele aqui no Brasil. Cara, eu tenho certeza Tomara. que tem alguém lá Por favor. preparando isso, cara. Tem que ter. Alô, Gustavo? Mandar e-mail pro Gustavo depois. Vamos então encerrar. Primeiro queria mandar um abraço aqui pro nosso amigo Cassiano Pinheiro, que ia participar com a gente, mas infelizmente teve uns contratempos lá no trabalho dele. Então fica aqui nosso abraço para ele. E Luiz, quem quiser acompanhar seu trabalho, saber um pouco mais sobre o que você faz, te procura por onde? Eu tenho o meu Instagram, que é o Luiz Máximos Oficial, e lá tem o que eu tô fazendo. Assim, só tem as commission que eu faço, porque eu não posso pôr o que eu tô fazendo agora.
por causa de embargo, mas... Mas vai falar em acompanhar, primeira mão aqui pra gente? Eu tô fazendo uma graphic novel pra Lion Forge, uma editora americana. Legal. E tô fazendo os concepts de uma animação do Netflix sobre... que vai ser ano que vem, sobre rappers. É um estúdio é um produtor americano que tem no catálogo dele bastante rapper, assim, que estão ganhando espaço lá nos Estados Unidos. E ele vai fazer uma animação que o pessoal é super-herói. Animal. Só que eu posso falar aqui porque ninguém vai saber, porque não tem nome, não posso falar o nome porque ninguém conhece a galera e não dá pra saber o nome da animação pelo pessoal. Mas eu tô fazendo todos os concepts dos personagens, tá demorando porque ego dos caras, né? Um quer aparecer mais que o outro, etc. Então tem que ficar mudando toda hora. Então... Mas é um trampo bem legal, cara. É um trampo bem show. Eu tô fazendo com o Klebs do Instituto dos Quadrinhos. Ah, legal. E é bem show. É isso aí. Até mandar um apelo aqui pro nosso amigo Load, que é o cara que curte quadrinhos e hip hop. Ó, abre o olho pra esse projeto aí, hein, que esse negócio promete. Mas tomara que acho que vai ser legal. Eles vão fazer uma animação, aquelas animações em 2D, tipo Titans. Teen Titans. E com os rappers. E vai ser. Só que ela vai ser pra maior, porque ela vai ser um pouquinho violenta e tudo. E vai tratar, né? Vai tratar um pouco da vida dos caras, assim. Mas vamos ver o que vai sair. Tá ficando legal. Da hora, cara. Quando sair, avisa a gente que eu quero ver isso aí. Pô, aviso sim, pode deixar. Beleza. Mas obrigado pelo convite aí, adoro conversar com vocês do Batman. Tipo, vocês sabem que eu gosto pra caramba do Batman também. É isso aí, cara. A gente que agradece. Foi legal pra caramba, obrigadão. Valeu. Roberto II, você que é o detrator do Norm Breakful. Quem quiser acompanhar bom senso para essa discussão. Quem quiser acompanhar Quem quiser te xingar, acha onde? Mas como eu sempre falo, se você quiser me ouvir falando mal de desenhista superestimado, pode ir lá no YouTube/Hora Suave, que eu tô lá falando besteira quase todo dia. Estão saindo os vídeos aí da BGS, ainda estão, né? Tem muito vídeo pra sair quando você estiver ouvindo esse programa, mas a gente fala de quadrinho, tem quadrinho do Batman, tem quadrinho da Marvel que não tem clássicos, tem quadrinho da Image, tem quadrinho de tudo que é editora, tem cinema, tem seriado, e é a casa em vídeo do Mansão N e do Fala Animal do nosso amigo Leonardo Vicente. Isso aí, e Leonardo Vicente já aproveita, deixa, quem quiser te achar na internet. Além do Hora Suave, tem no Facebook e no Instagram, é só procurar por Fala Animal, sempre com notícias aos montes, curiosidade, postagem de cosplay, em breve site, eu juro por Deus. E também eu tô todos os meses na revista Mundo dos Super-Heróis, com matérias diversas. Eu quase falei agora, a próxima matéria tem a ver com o Batman, mas a hora que isso daqui for pro ar eu ainda não vou poder falar, então deixa quieto. E André, quem estiver chegando agora no Mansão N, ouvindo o podcast, quiser saber mais sobre o nosso trampo, quiser ouvir outros programas, ler colunas, procura a gente por onde? Vocês podem começar procurando pelas nossas redes sociais, acessando facebook.com/Mansão N Podcast. A gente publica tudo que a gente coloca no nosso site lá, todas as nossas parcerias com a Hora Suave, os vídeos, umas coisas do Fala Animal que são relacionadas ao Batman, principalmente ao Batman, mas você tem coisas com a DC também, né? Pode ir lá falar com a gente tá sempre respondendo e postando coisas divertidas. Tem também o nosso Twitter, que é o @mansão_UN, e também o Instagram, com muitas fotos todos os dias, uns stories, às vezes passando com o cachorro, às vezes não, às vezes passando com os morceguinhos, essa é legal, pode ver lá. E também tem onde tem todos os nossos podcasts, as nossas entrevistas, que é com o Chuck Dixon, desculpa aí galera, a gente entrevistou o Chuck Dixon, que fica lá no nosso site, que é o mansãon.com.br, né não, Carlos? Isso aí, lá é o quartel-general do Mansão N. Então se você quer mais podcasts, mais colunas, mais conteúdo relacionado ao Homem-Morcego, é só acessar mansãon.com.br. E se você quer ouvir nosso podcast, outra dica é assinar o nosso feed. Então se você tem um celular, você provavelmente tem um aplicativo para podcast. Se não tem, é só entrar lá na App Store, no Google Play e procurar lá podcast. O primeiro que aparecer já vai te atender legal. Aí você procura Mansão N e assina, que aí sempre que sair um programa ele vai te avisar, vai aparecer lá o aviso de que saiu um programa novo e você vai poder ouvir. Nossa periodicidade normalmente é de 15 em 15 dias, mais ou menos, né? Quinta sim, quinta não, a gente põe o podcast.
Menos às vezes que tem, por exemplo, vai sair um filme e a gente quer dar uma apressada, então a gente faz um pouco mais rápido, coloca 2 semanas seguidas, às vezes. Mas é Ou isso. se tem um programa duplo. Ou um programa duplo em 2 partes. Às vezes a gente dá uma trapaceada, normalmente pro bem de vocês, ouvintes, que vão ter um programa a mais. Então... É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Não, vai. A única vez que a gente não lança semana essa semana não é às vezes no final de dezembro, começo de janeiro, que a gente também é filho de Deus e merece um descanso. Mas semana sim, semana não, vai estar lá um podcast novo. E entre um podcast e outro, muitas vezes saem colunas e textos lá no mansãoN.com.br, além de vídeos que a gente faz em parceria lá com o canal Hora Suave. Então, nos vemos no próximo podcast. Muito obrigado pela audiência e até lá. Falou! Falou. Falou. Pam, 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 pam. Nossa.